Bom, antes de tudo, eu tenho que dizer para vocês que foi um sufoco ter que terminar de ver esse episódio. O episódio 4 começa com o pedido de casamento da princesa para o Yuya. Então um dos soldados que protegia a princesa pergunta a ela se ela tinha noção da pergunta que ela havia feito para um completo desconhecido que ela não sabia nada. Daí ela começa a falar que sim, pois tinha sido amor à primeira vista quando ele salvou a vida dela. Mas o Yuya, não ligando muito para o papo, começa a convidar todos eles para irem na sua casa, já que se eles ficassem naquele lugar, monstros poderiam aparecer. E todos eles ficam surpresos por ele ter dito que morava naquele lugar. Daí então, na casa do Yuya, todos os soldados se mostram muito surpresos por realmente ter uma casa naquela floresta. Daí então, um dos soldados que é próximo da princesa se apresenta para o protagonista, como líder dos cavaleiros do reino de Arcélia. O seu nome é Owen. A princesa também se apresenta. O seu nome é Lexia, a primeira princesa do reino de Arcélia. E ela começa a agradecer pelas vezes que o Yuya havia salvado a vida deles. O Yuya também se apresenta, mas ele fica muito apreensivo e tímido, pois ele estava diante a presença de uma princesa. E começa a perguntar pela forma direta que ele havia se dirigido a ela, aquilo não poderia gerar problemas. Mas o Owen diz que não, pois aquilo não se tratava de uma visita oficial e também eles deviam a vida deles ao Yuya. Então estava tudo bem aquilo. Daí Alexia e o Owen se afastam um pouco do Yuya e começam a conversar baixo. A Alexia gostaria de acreditar que ele era filho de um nobre de uma região diferente, por conta do seu nome ser muito incomum lá no reino de Arcélia. Mas o Owen acaba dizendo que não, e que ele poderia ser um mago que estava vagando atrás de buscar conhecimento através de pesquisas. Mas Alex acaba insistindo, querendo pensar que ele é um nobre, pois assim eles poderiam ter um romance real, e ela acaba ficando muito envergonhada com aquilo. Daí o Owen, na sua mente, começa a se perguntar se ele não poderia ser um espião que estaria infiltrado lá naquele reino. Mas ele acaba descartando essa opção, por não fazer sentido. Daí eles começam a falar do dia que o Yuya havia salvado a vida da Alexia. E ela começa a falar que desde aquele dia não parava de pensar no Yuya e como iria agradecer a ele. Então ela começa a se aproximar do Yuya e começa a falar que agora que estava diante dele, o seu coração estava acelerando e que ela nunca tinha sentido algo assim antes. E por isso ela queria se casar com ele. O Yuya começa a falar que aquilo era algo muito repentino. Então a Alexia começa a entender o lado dele e começa a falar que para alcançar o amor do Yuya, ela teria que começar por fases, já que ela tinha lido alguns livros e entendia um pouco sobre isso. Então ela gostaria de começar lá do início, querendo ser sua amiga. Daí o Yuya, ouvindo a palavra amigos, começa a lembrar um pouco da sua vida lá no mundo real. Mas ela acaba esquecendo a sua vida e aceita o pedido dela de ser amigo dela. Então o Owen fala que tinha mais uma coisa, que além do agradecimento da princesa Alexia, o rei gostaria de agradecer pessoalmente por ele ter salvo a vida da sua filha. E que por isso o rei queria uma audiência real com o Yuya. E ele se mostra muito tímido com aquilo, mas no fim ele acaba aceitando a audiência real. Então Alexia, junto dos seus soldados, vão embora e começa a se despedir do Yuya. E ela fala que da próxima vez que se encontrasse com Yuya, iria roubar o coração dele. Daí o anime corta, nos mostrando um reino, que parece ser o reino de Arcélia. Então o anime nos mostra um lugar bem escondido, onde vemos um personagem mascarado e um personagem encapuzado. Esse personagem mascarado pergunta o que tinha acontecido com o plano de matar a princesa, o porquê do plano ter dado errado. Então o personagem que estava encapuzado começa a falar que tinha dado tudo certo e que ela havia ido parar na Floresta Sombria. Mas por algum motivo desconhecido, ela acabou saindo vivo da Floresta Sombria. E o personagem mascarado, irritado com aquilo, começa a falar para ele sair daquela sala, mas que teria uma próxima oportunidade para acabar com a princesa, e a próxima não poderia ter erros, enquanto o personagem encapuzado iria investigar como a princesa saiu viva da Floresta Sombria, já que eles tinham certeza que ela estava cercada por vários monstros poderosos. Então esse personagem mascarado, que aparentemente é um nobre, começa a tirar sua máscara e começa a dizer que Alexia iria pagar caro pelo que ela havia feito a ele, e a gente vê o rosto dele muito escuro, como se tivesse desfigurado. Daí após isso vemos o Yuya organizando seu calendário para o dia da audiência real, e logo em seguida ele vai para o instituto. Enquanto ele estava se dirigindo até o instituto, todas as pessoas à sua volta estavam admirando a sua beleza, se perguntando se ele poderia ser famoso ou modelo, e ele começa a ficar tímido vendo aquilo. E realmente o Yuya acabou se tornando o cara mais lindo do planeta Terra, da existência, e vai saber lá até onde a beleza desse personagem alcança.
Então já no instituto, o Yuya fica muito feliz por estar na sala do Ryo e do Shingo. Daí vemos o Ryo jogando futebol, e ele começa a se mostrar muito bom naquilo que faz. E o Yuya estava em um lugar bem afastado, vendo aquilo, pois ele não tinha suas roupas de esporte ainda. E enquanto ele assistia o Ryo jogar, uma garota se aproxima dele e começa a falar que o Ryo era muito bom naquilo. Então o Yuya começa a perguntar qual seria o nome daquela personagem. Então ela se apresenta para o Yuya como Kazami Kaede. Daí o Ryo passa a bola para um personagem que se acha o mais bonito da sala e ele começa a falar que iria demonstrar um chute especial dele. Só que ele acaba errando o chute e a bola acaba indo diretamente para Kaede. Mas o Yuya rapidamente manda uma bicicleta e acerta um gol de muito longe, surpreendendo a todos que estavam vendo aquela partida, especialmente pela sua velocidade e pelo que ele havia feito. Daí começa um clichê de anime, do Yuya perguntando se ela estava bem e se ela havia se machucado. Mas ela diz que estava tudo bem com ela e ele acaba pegando na mão dela. Eu acredito que só com essa cena, a Kaede acabou se apaixonando perdidamente pelo Yuya. Então o personagem loiro que havia errado o chute aparece e pede desculpas a Kaede, dizendo que quase poderia ter machucado uma donzela como ela. Então o Ryo e o Shingo começam a falar que aquele cara era um cara bem peculiar, mas que ele era boa pessoa. Então ele se dirige ao Yuya e se apresenta para o Yuya, como Ishinose Akira, e fala que quando ouvir alguém falando de um jovem nobre do instituto, estão falando diretamente dele. Mas o Ryo e o Shingo começam a falar nunca ter ouvido aquilo. Daí o anime mostra a Kaori indo até o vestuário feminino para se trocar. Mas quando ela chegou lá, todas as garotas do vestuário estavam falando do Yuya e do movimento que ele havia feito e também do gol que ele havia acertado, e dizem que ele parecia um príncipe. Daí uma das garotas começa a falar que como o Yuya era um garoto muito lindo, ela começa a se perguntar como seria a namorada do Yuya. Mas a Kaede e a Kaori se mostram muito incomodadas com aquela pergunta e falam que ele não tinha namorada. Mas mesmo aceitando aquela pergunta, elas começam a ficar muito pensativas naquilo. Daí quando estava acontecendo a aula feminina de esportes, onde só tinha garotas, elas são atacadas por um grupo de vândalos que estava de moto, e eles eram conhecidos como os Ogros Vermelhos. E o líder deles era justamente o personagem loiro que agrediu o Yuya na escola passada. Daí os personagens da sala do Yuya começam a falar que eles eram um grupo de delinquentes mais perigosos da região. Então o líder deles começa a se dirigir a Kaori perguntando se eles estavam atrás dela. Daí aparecem os irmãos mais novos do Yuya e começa a dizer que sim, era ela. Então a Kaori reconhece os irmãos do Yuya e ela começa a perguntar o porquê deles estar fazendo aquilo. E eles começam a falar que estavam ali para se vingar, pois ela tinha preferido o irmão fracassado deles ao invés deles, que eram indivíduos da nobreza, digamos assim. E que eles gostariam de se vingar dela naquele momento por ela ter recusado eles no Instituto Ousei. E eles dizem que não ficariam satisfeitos até terem a sua vingança. Daí ela começa a falar que eles não iriam conseguir o que queriam, pois a polícia já estava a caminho e não iria demorar a chegar naquele lugar. Mas os irmãos do Yuya falam que até a chegada deles, eles poderiam sequestrar a Kaori. O Yuya, vendo aquilo, decide intervir, mas ele acaba ficando paralisado e todo trêmulo de medo, pois embora ele tenha ficado mais forte, mais veloz e tenha enfrentado monstros muito perigosos lá no outro mundo, a sua mente ainda continuava fraca. E ele começa a se sentir tonto, mas após um tapa que ele deu na sua própria cara, então ele acaba abrindo a janela da sua sala, dizendo que iria lá. Então todos os personagens ficam assustados com aquilo que ele estava fazendo, pois ele estava no quarto andar. Mas ele não se importou muito com aquilo e acabou pulando, surpreendendo todos da escola por ele estar bem com aquilo. Então quando ele se aproxima do grupo de valentões, ele mostra uma imensa velocidade, desvia de todos os ataques e ao mesmo tempo tira a arma dos valentões. Mas ele não queria lutar com nenhum deles, pois ele queria salvar a Kaori antes dela ser sequestrada. E quando ele estava se dirigindo até ela, um personagem chamado Omori chega até o Yuya e diz que ele não iria conseguir fazer aquilo, pois embora ele fosse um personagem rápido, o Omori iria comprovar para ele que a força vence a velocidade. Então quando ele tenta atacar o Yuya, com uma extrema facilidade o Yuya para ele e acaba nocauteando ele na hora. E ele acaba se aproximando da Kaori, pois todos os valentões tinham desistido de sequestrar ela. E enquanto ele perguntava se ela estava bem, o líder deles vê uma oportunidade para matar o Yuya. Então usando a sua moto, ele tenta atacar o Yuya para tirar a vida dele. Mas o Yuya, como é o protagonista e tudo, desvia facilmente dos ataques da moto e o líder dos Ogros Vermelhos acaba perdendo o controle e batendo no Instituto Ousei e acaba ficando inconsciente. Daí no final do dia, todos eles estão sendo presos e os irmãos mais novos do Yuya também estão sendo presos. Porém o irmão do Yuya começa a caçoar o nome deles, falando que eles ainda se denominavam os Ogros Vermelhos. Então o líder dos Ogros Vermelhos pega ele pelo pescoço e fala que era tudo o plano dele e que ele havia planejado tudo.
E a irmã do Yuya, vendo aquilo, tenta parar o valentão, mas ela acaba recebendo um belo de um chute e ele fala que iria matar o irmão do Yuya. O impressionante é que lá estava cheio de policiais e nenhum deles parou o líder dos Ogros Vermelhos. Com certeza, eles iriam deixar o líder dos Ogros Vermelhos matar o irmão do Yuya. Então o irmão do Yuya começa a clamar por ajuda. E o Yuya se aproxima, pedindo para ele soltar o seu irmão. Então quando o líder solta o irmão do Yuya, ele vê uma oportunidade para atacar o Yuya. Mas com seu olhar, ele acaba fazendo o líder dos Ogros Vermelhos tremer de medo e ficar no chão pedindo perdão a ele. Então em um momento a sós com seus irmãos, eles começam a perguntar o porquê do Yuya ter feito aquilo, pois eles atormentaram a vida do Yuya durante anos. O Yuya fala que não tinha perdoado de certa forma eles, mas que ele não poderia abandonar a sua família. O que faz os seus irmãos mais novos caírem no chão chorando, pedindo perdão a ele por todo o mal que eles haviam feito na vida do Yuya. E assim se encerra o 4º episódio de Isekai de Cheat Skill. Como eu disse no início do vídeo para vocês, foi um sufoco eu terminar de ver esse episódio. O episódio foi cheio de clichê, teve muita coisa aí que realmente me incomodou pra caramba. Só pra vocês terem noção, eu parei o episódio mais de 5 vezes, levei mais de 2 horas pra terminar de ver esse episódio, de tanta vergonha alheia que eu tava sentindo. Pois até o 3º episódio tava foda, vendo o personagem se desenvolvendo, fortalecendo, tendo relações com outras pessoas e, digamos assim, tendo uma vida social, recuperando a sua vida social que ele havia perdido durante muito tempo. Mas todos os personagens, aonde quer que esse personagem passe, o Yuya vai chamar a atenção de qualquer um. Todos da rua param para olhar a beleza dele. Todas as garotas da escola são apaixonadas por ele. Do nada o cara marca um gol de bicicleta bem de longe. Enfim, esse episódio foi muito cheio de clichê, especialmente porque meteram uma onda aí de Tokyo Revengers nesse anime. A gangue de valentões invadindo uma escola, que é a escola de elite do país, e conseguindo sequestrar a filha do presidente do conselho estudantil. E o que eu achei muita onda nesse episódio foi o líder dos Ogros Vermelhos quase ter matado um garoto na frente dos policiais, e os policiais nem sequer fez nada. Nesse episódio o Yuya praticamente se tornou um deus, parando brigas, solando uma gangue inteira. Mano, foi muito chato ver esse episódio. Eu considero esse o episódio mais chato. E eu espero que todos os episódios seguintes não sejam desse jeito. Todos querendo atacar ele e ele numa boa conseguindo parar tudo. Porque tudo isso tem que acontecer no Isekai e não no mundo real. Da onde o cara vai meter uma velocidade da luz ao ponto de tirar a arma dos valentões e nem sequer ter atacado eles. Enfim, né? Deixa um comentário aí do que vocês acharam desse episódio, se foi muito cheio de clichê, e também o que vocês acharam aí da gangue do Takemichi fazendo uma presença aí no episódio de Tokyo Revengers. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chega do fim mais com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.